Existem várias denominações, mas Deus é o mesmo. Algumas pessoas estão achando que existem vários deuses. Na minha igreja tem um, na igreja Deus é o mesmo. Deus abençoe você. Você que não serve ao Senhor ainda, não fez a sua decisão, é uma honra tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Segundo de Crônicas, capítulo 34, versículo de número 22. Glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do eterno Deus. Então Ilquias e os enviados do rei foram dele com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitantes que habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, na parte baixa, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, diz ao homem que vos enviou a mim. A resposta de Deus é essa: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocar a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim me direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, com teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Pai clemente, misericordioso, compassivo, tardio em graça, Tu és sabedor de todas as coisas, Tu és conhecedor, meu Deus, do recôncavo da nossa alma e dos nossos corações. Pedimos a Ti, Deus, humildemente, que a Sua graça se estabeleça uma vez mais sobre nós, e que o Teu Espírito possa fluir neste lugar e afluir de uma forma poderosa. Abre, Senhor, as mentes e corações para receber, Senhor, a Sua palavra. Fala e nós ouviremos em nome de Jesus. Podem tomar assento, obrigado. Queridos irmãos, nós, ao observarmos o texto que nós lemos, nós precisamos voltar ao rei Ezequias, ao rei Manassés e chegarmos ao rei Josias. Israel estava passando por uma das maiores dubiedades da sua época, onde os homens deixaram de adorar a Deus, de servir a Deus, e cada um seguia o seu próprio coração, servindo aos deuses que eles achavam ser deuses. E o lugar que pertencia ao Deus de Israel foi agora substituído por deuses pagãos, por deuses estrangeiros. E Deus então, Ele permite que os reis
comecem o seu reinado, mas todos os reis que começaram o seu reinado, eles chegaram ao fim. E houve um rei chamado Manassés, que foi o filho de Ezequias, que é aquele que também é conhecido teologicamente como o conserto da casa de Ezequias, ou a ordem posta à casa de Ezequias. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem que Ezequias não tinha filho, mas Ezequias conseguiu tocar o coração de Deus com a sua reforma espiritual, conseguiu trazer o povo à presença de Deus, conseguiu construir aquedutos e conseguiu blindar a Judá e Jerusalém quando se levantou contra ele um dos maiores arqui-inimigos da história, se referindo ao rei da Síria, que havia se levantado de forma terrível para destruir completamente Judá e Jerusalém. Mas Deus então levanta o profeta Isaías para trazer alento ao coração de Ezequias. E então o Senhor Deus destrói Senaqueribe e as suas tropas. Mas após essa grande vitória, Ezequias ele está doente, ele adoece. E quando ele está doente, ele conseguiu glorificar a Deus de tal maneira, mas ele estava doente. Então Deus usa o profeta Isaías para lhe dar um alerta. Não foi uma palavra de juízo como alguém pensa quando nós olhamos o texto que sempre meditamos acerca da doença de Ezequias. Nós entendemos que Deus está querendo puni-lo por algum pecado, por algum erro, por alguma falha. Mas se nós observarmos a história de Ezequias, espiritualmente falando, ela foi uma história de ascensão. Ele conseguiu começar bem e conseguiu terminar bem. Ele conseguiu glorificar a Deus. Só que a idade havia chegado para ele, porém ele não tinha sucessor, ele não tinha filhos. E se ele morresse sem ter uma prole, sem ter um filho, então a promessa de Deus, a casa de Davi, que não lhe faltaria sucessor, ela ia acabar ali, ela ia terminar ali. Porém Deus então usa o profeta Isaías para trazer uma reflexão a Ezequias. E a palavra que nós temos na nossa versão e tradução é que o Senhor diz para ele: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que Ezequias tinha exaltado sobremaneira o seu coração. Não que a soberba, não que o orgulho, não que a jactância fazia parte da sua vida, do seu caráter. Não, mas Deus havia abençoado, honrado ele de tal maneira, exaltado de tal maneira, que as nações passaram a ouvir acerca das bênçãos de Deus sobre a vida de Ezequias, a honra e a exaltação que Deus havia lhe confiado, o período áureo da sua vida e do seu reinado, as grandes batalhas, vitórias e conquistas que ele havia adquirido. Então o Senhor precisa agora dar um alerta para ele. Ele focou nas coisas de Deus, ele focou na adoração a Deus, ele focou em trazer uma reforma espiritual, mas ele se esqueceu da promessa que Deus havia feito ao servo dele Davi, que também é chamado de pai de Ezequias, porque quem conhece de genealogia vai entender que aquele que encabeça um clã, aquele que é o chefe do clã, ele passa a ser chamado de filho de todos os seus, de pai de todos os seus descendentes. Então está Ezequias agora tendo por pai a Davi, porém ele não tinha filhos e ele já estava velho. Então Deus vai trazer o profeta Isaías para dizer para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vou trocar em miúdo para você entender. Deus
está dizendo: olha, você vai morrer, o tempo da tua partida está chegando, mas você não tem ninguém para suceder a você, para ser sucessor a você, para manter essa espiritualidade, para manter a promessa que eu fiz a Davi. Então põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isaías entrega uma mensagem dizendo: certamente o juízo de Deus vai ser estabelecido. Quando Isaías entrega a profecia, ele vira as costas e vai embora. E quando Isaías passa pela porta do palácio e ele chega ao pátio e está indo em direção à porta de saída, Deus intercepta o profeta Isaías e trazendo uma mensagem: volta agora para Ezequias e diga para ele que ele não vai morrer mais e que eu lhe acrescentarei 15 anos de vida. Isaías então não entende a mensagem, mas ele diz: vou voltar. Ao chegar lá, ele olha para Ezequias e pergunta: o que você fez? Porque Deus mudou a mensagem, porque Deus mudou o recado, porque Deus mudou a resposta. E o que foi que você falou? Ele disse: não, eu fiz aquilo que eu sei fazer de melhor, chamar a atenção de Deus em oração. Eu fiz aquilo que eu sei fazer de melhor, pedi socorro a Deus. Eu queria que Ele me desse uma resposta, porque eu deveria partir agora. E então eu lembrei ao Senhor que eu tenho um temor a Ele, que eu sirvo desde a minha mocidade, e que em nenhum momento eu me desviei nem para a direita e nem para a esquerda. E quando eu trouxe a Deus a memória de quem eu fui na sua presença, então Ele me fez entender do que Ele estava falando. Então o Senhor disse através de Isaías: pois bem, Deus então Ele mandou uma resposta da tua oração. Ele não esperou passar horas para responder a tua oração. A resposta foi imediata, porque eu não tinha nem saído ainda do pátio do palácio. Deus então me interceptou e mandou uma mensagem: não vai ter morte, não vai ter funeral, vai ter acréscimo de vida. Vou falar novamente: não vai ter morte, não vai ter funeral. Deus vai acrescentar os teus dias, porque você precisa gerar um milagre, você precisa gerar uma bênção. Deus está dizendo: não vai ter morte. Mas Ezequias, ele sabe que Deus é o Deus que fala, é o Deus que confirma, é o Deus que não deixa dúvida no coração do homem. Então ele disse: eu quero que Deus me dê um sinal apenas, para que eu saiba que Ele falou de fato comigo e que a resposta que você está me trazendo é de Deus. Deus então vai dizer: eu vou usar o tempo, eu vou usar o tempo. Por quê? Porque quando Ezequias foi falar com Deus, ele fez uma retrospectiva. Ele usou um tempo chamado passado. Ele chamou um tempo agora que havia existido na tua vida e que ele tinha sido fiel. Aí Deus diz: já que você usou o tempo para lembrar que você era no passado, eu não vou agora trazer para você um presente, mas vou dizer para você que tem um futuro longo que te espera. Eu vou trazer uma resposta dando no tempo. Aí só se sabe o relógio de Acais. Ele disse: sei, pois o Senhor fará o relógio de Acais adiantar, ultrapassar 10 graus. Ele disse: espera aí, isso é muito fácil, pois estamos em período de verão, onde o dia parece ser mais longo, o sol demora de se pôr. Então eu penso que se é Deus mesmo que falou, eu não quero que Ele adiante o relógio, eu quero que Ele retroceda o relógio. Sabe o que Ezequias está falando? Eu quero a recuperação do tempo que eu perdi. Eu perdi 10 graus. Se eu já estou velho, se eu
que você tem na sua cozinha pasta de figo. Ele diz, pois manda trazer a pasta de figo, porque o azeite tem que dar com o profeta. O profeta precisa manter a botija de azeite consigo. Ele diz, pois bem, quando ele coloca aquela pasta de figos, ele tem azeite sobre ela, e ele começa a fazer um pasto, ele começa a mover com a mão, e de repente ele chega na ferida de Ezequias, ele coloca a mão, e ele espalha aquela pasta de figo com azeite, e a Bíblia fala que então o Senhor começa a mover, e aquela ferida cicatriza, e aquela ferida mortal deixa de existir. Pastor, não estou entendendo, lá vai uma profecia. Deus está dizendo, se alguém pensou que vai te matar com aquela pancada que te deu, Deus está dizendo, ainda tem profeta que tem azeite, ainda tem pasta de figo na casa, eu vou sarar todas as feridas. Olha para mim da direita, olha para mim da esquerda, diga, o diabo aqui vai passando hoje, porque Deus está sarando a tua alma, Deus está sarando o teu coração, Deus está te sarando. A Bíblia diz que no terceiro ano, agora Ezequias passa a ter um filhinho, nasce um filho. 3 anos depois que Deus fala com ele, nasceu um menino, e ele coloca o nome do menino Manassés. E quando ele coloca o nome do menino Manassés, Manassés começa a crescer. Só que Ezequias, ele vai ter só 12 anos para estar com seu filho, porque terceiro ano, o Senhor disse 15 anos de vida seria acrescentado. Ao terceiro ano nasce um filho, então ele sabe que tem 12 anos para ensinar o menino, para orientar o menino, e assim ele o faz. Então, quando Manassés passa a reinar, ele tem agora 12 anos de idade. Ezequias morre, então Manassés passa a reinar com 12 anos de idade. Então fecha o ciclo de 15 anos. Então, quando ele começa a reinar, ele começa no caminho do seu pai, mas de repente ele vai entrar, ele começa a pecar, ele começa a trazer idolatria para o meio de Israel. Então depois vem Amon, começa a trazer todo tipo de deuses pagãos para provocar a ira de Deus. E então a Bíblia diz que Deus permite que com o tempo de reinado Manassés deixa de reinar. E quando Manassés deixa de reinar, Amon passa a reinar em seu lugar. Porém a Bíblia diz que Amon também faz o que é mal aos olhos de Deus, para provocar a ira do Senhor. A impiedade é o nome dele. O nome dele não chama Amon, era chamado a impiedade. Ele não era nem o ímpio, era a impiedade. Ele era a própria provocação da ira de Deus. Lembre-se que foi Manassés que mandou matar o profeta Isaías, que profetizou para o pai dele que ele deveria nascer. Então mandou cerrar o profeta Isaías no meio. Por quê? Porque o profeta passou a ser boca de Deus para falar aquilo que ele não gostava de ouvir.
queridos, ele vai aonde o teu som era reverenciado, da luz era glorificado, era mais honrado do que Jeová. Ele arrebenta tudo, ele quebra tudo. Aí quando ele começa a desfazer todos os altares de demônio, Deus está sentado no trono dizendo: eu estou gostando da faxina, eu estou gostando da limpeza. Eu vou falar uma coisa aqui que pode até me chamar de herege, mas um dia Isaías viu, e eu vou usar o que Isaías viu, o Senhor descendo com a vassoura de fogo em Judá, vai fazer uma faxina, vai tirar os cabras sem vergonha. Ai, pastor, que mensagem é essa? É aquela que o povo não gosta de ouvir, mas precisa. Está na hora de Deus limpar o altar, está na hora de Deus limpar a casa, está na hora de Deus voltar para o lugar que é dele, está na hora de Deus voltar para o lugar que é dele. Deus não quer o segundo lugar, Deus não quer ser secundário na sua vida, Ele quer ser o centro, Ele quer ser o primeiro, Ele quer lugar de honra, Ele quer lugar mais importante na sua vida. Diga para alguém: ou você tira aquilo e coloca Deus, ou tu vai perder tudo. Tem gente que diz: eu quero preservar meu casamento, e o signo do casamento é o marido, o signo do casamento é a esposa. Deus está dizendo: vai dar bagunça, não vai dar certo. Por quê? Porque se você me colocar no centro, eu quero ver o diabo separar, eu quero ver o diabo destruir. Se você colocar Deus no centro dos seus negócios, dá para nascer demônio que vai impedir que Deus seja glorificado na sua vida. Deus está dizendo: tire aquilo que está ocupando o lugar de Deus e diga: Deus, volta a ser o centro, Deus volta a ser o centro da minha adoração, o centro do meu louvor. Deus, a partir de hoje, eu não quero mais aquele culto antropocêntrico, onde o homem é o centro, onde eu vou para porque é o pregador fulano, eu vou porque a cantora ciclana, eu vou porque eu reduzi do manto, eu vou porque eu preciso te adorar, eu vou porque eu preciso glorificar. Deus estava cansado. Pastor só falou uma besteira. Deus não cansa nem se fatiga. Não deixa eu falar a nossa linguagem para você entender. Então Deus olha e diz: não dá mais. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu só posso fazer alguma coisa se alguém se posicionar. Vou falar novamente. Aquela bagunça lá, Deus só vai entrar para arrumar se alguém lá dentro se colocar na posição. Pastor, eu vou na igreja, não adianta. Pastor, eu simpatizo muito com a tua mensagem, não adianta. Pastor, eu gosto muito de visitar a igreja do pastor fulano, do irmão ciclano, da irmã do mano, não adianta. Você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa colocar Deus como centro da sua vida, para que a coisa, a bagunça venha a ser. Deus quer organizar as coisas. Diga para alguém: Deus precisa de alguém lá que esteja na posição, que esteja buscando a presença, que esteja adorando.
na tua veia, na minha veia. O tempo passa, a unção continua. O tempo passa, a glória continua. O tempo passa, a presença continua. O tempo passa, o temor continua. O tempo passa, mas olha você aí, olha você profetizando, olha você revelando, olha. Diga para mim, você não está olhando para o fogo de palha, diga. Diga para mim, você não está olhando para o fogo de palha. Diga, você está olhando para o altar fumegante. Você está olhando para o altar que está aceso. Eu não sou fogo de palha, diga. Eu sou o altar do Deus vivo. E a chama está ardendo. E a glória está ardendo. Se tem fogo, tem sacrifício. Se tem fogo, tem entrega. Se tem fogo, tem adoração. Se tem fogo, tem a presença. Se tem a presença, então tem providência. Se tem providência, então tem milagre. Se tem milagre, então tem mudança de cenário, tem mudança de cativeiro. Olha a Deus aí. Eu vou te dar 60 segundos para você adorar. Abre essa boca! Meu Deus do céu! Olha pra cara do povo que tem fogo! Oh, meu Deus, o povo com a cara feia, cara amarrada, não abre nem a boca para a glória! Quem tem fogo levanta reclamado! Quem tem fogo reclamado! Ai, 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 ai. Agora, só passou 20 segundos. 20 segundos. 22 segundos. Cadê a hora? Você tá acabando? 25 segundos. 27. 28. Cadê? Agora. Vai. Cadê Josias? Cadê Josias que vai resolver? Cadê Josias que vai resolver? Cadê Josias que vai resolver? Cadê? Olha lá! 51 segundos, 52, 53, cadê? Abre essa porta, meu filho! Olha pra cá. O inferno vai começar a arder. Olha, escuta. Uma fumacinha na tua casa subindo. Aí escuta. Os demônios vão olhar pro outro e falar assim: peraí, mas tu derrubou os altares? Mas peraí, não tirou o altar de Tammuz? Não tirou o altar de Azeroth? Não tirou o altar de Anat? Não tirou o altar de Marduk? Não tirou? E que fumaça é aquela? Aquela fumaça ali é a oração que está subindo ao Deus de Israel. Que é isso? Ele tirou tudo que não glorificava, porque o Deus dele só desce quando o arraial está limpo. Ele só desce quando o lugar está preparado para receber a presença. Ei, a fumaça do adorador vai voltar. O diabo vai dizer: olha, levantou o profetiza lá de novo. Levantou o profeta lá de novo. Por quê? Porque o diabo estava tentando sufocar você. Estava botando em pessoas que você ama para tentar te parar. Mas Deus está dizendo: não importa quanto tempo você tem de evangelho, não importa a sua idade, o que importa é a tua entrega, é o teu propósito, é a tua sinceridade, é o teu compromisso com Deus. Cadê? Não tem nenhum compromisso, cadê? Era para estar fazendo barulho agora. Só que escuta essa. Josias entra no templo e começa a limpar o templo do Senhor.
Ele vai limpando a casa de Deus. Ele vai tirando os entulhos. Ele vai tirando as tranqueiras. Ele vai tirando tudo aquilo que está no lugar que não era para estar. Aleluia. E quando ele começa a mexer, escuta, ele vai mexendo. Ele estava no meio dos entulhos, um livro. E quando ele pega o livro, que ele abre o livro, ele começa a ler a lei de Deus. Escuta essa. E quando ele lê a lei de Deus, ele vai chamar os seus servos. Ele vai chamar Ilquias. Ele vai chamar Aicã. Ele vai chamar Abidom. Ele vai chamar Mica. Ele vai chamar Safã, que era o escrivão. Ele vai chamar Asaías, o ministro do rei, e vai dizer assim: ó, eu achei uma coisa na lei, e o que eu achei na lei é terrível. Vai vir uma praga terrível sobre o povo. Eu fiz a reforma, eu restaurei o altar de Deus, restaurei. Só que tem uma coisa: está tudo com cara de templo, está todo mundo com cara de crente, mas a palavra foi rasgada, mas a palavra foi escondida, mas a palavra não está sendo pregada, mas a palavra não está sendo revelada. Por quê? Porque se pegar pesado, o povo dizia: verdade nunca desviou ninguém. O que desviou o povo foi a mentira. Sim, a falsa religião. O que desviou o povo é pecado incubado, é pecado escondido, é pecado mascarado. Eu vou falar: o que desviou o povo não é a verdade. Não pega leve, porque o povo agora está muito sensível. Se pregar aquela mensagem dura, o povo desvia. Eu não vou falar igual Jesus. Quando Jesus está pregando, os discípulos vão dizer: mestre, não se te dá de preocupar que o povo está indo embora. Olha como é que a multidão está indo embora. A tua mensagem está dura. Prega mais leve, prega mais suave. O Senhor diz: aproveita vocês também e acompanha a multidão. Vai com eles. Aí Pedro diz: Senhor, nós até pensamos em ir, mas para que iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna. E a palavra de vida é arrepender-nos. E a palavra de vida é confessa. E a palavra de vida é mudança de atitude, é mudança de caráter, é mudança de postura, é arrependimento verdadeiro. Está entendendo? Não, vou falar até você entender. Pastor, eu não vou dar agora, o problema é teu. Eu vou continuar entregando o recado do jeito que Deus quiser. Está tudo bonito, tá? Aí voltou agora. As irmãs não usam mais isso, não usam mais aquilo. Os homens agora estão dando mais assim, porque sabe, né? Porque está o mundo está olhando para a igreja e está vendo negócio estranho. Não adianta mascarar, não adianta fingir. Diabo não tem medo de coque, diabo não tem medo de terno importado, diabo não tem medo de aparência, diabo tem medo de dar unção de Deus na vida da mulher, diabo tem medo de dar autoridade que Deus te deu. Pega agora essa autoridade que Deus te deu e começa a dizer para os demônios: sai! Agora alguém vai olhar e vai dizer para o rei, aí o que o senhor achou da escrita? Ele está vindo a maldição e ninguém vai aplacar a ira de Deus, porque esse povo provocou demais a ira do Senhor. Eu estou apavorado. Ele rasga as vestes, ele se humilha, ele chora. Eles estão procurando homens que não tenham medo nem vergonha de chorar, homens que andem com os olhos molhados e que andem com os pés para trás. Chega de administrador na igreja. Agora, pastor administrador, Deus não chamou você para
terceiro lar. Olá, ele está construindo, ele está colocando fogo na igreja, está colocando ar-condicionado, está enfeitando o pavão. Deus está procurando quem está afim de enfeitar pavão. Irmão, você pode ser uma tapera assim, porque quando Deus chama Zorobabel, filho de Saltiel, sim, um descendente da casa de Davi, que estava no exílio, Deus tinha que cumprir a palavra. Deus vai levantar ele como governador de Jerusalém. A Bíblia diz que Ciro dá um grito e chama Zorobabel, filho de Saltiel. Ele diz: vem aqui, vai para Jerusalém, porque o Senhor Deus de vocês falou que eu tinha que construir uma casa para ele. Então vai lá e constrói a casa. Quando terminou, você vai lá e faz o que ele mandou fazer. A Bíblia fala que então ele pega o povo e vai em direção a Jerusalém para construir a casa. Aí lá começa ele a construir a casa. Aí a casa do Senhor. Aí aparece um velhinho, sabe? Um velhinho que diz: para que pular? Para que rodar? Para que sapatear? É melhor pular aqui do que pular carnaval. Na sua primeira glória, aí alguém fala assim: aí o outro vai dizer: não é nada diante daquela casa que Salomão construiu. Sabe o que aconteceu? Zorobabel parou de fazer a obra que Deus mandou por causa da crítica. Diga para alguém: ou você olha para a cruz para ouvir o que Deus falou, então você vai parar. Ou você ouve a voz de Deus e foca naquilo que Ele chamou, ou você vai parar na caminhada. Para de ouvir os críticos, para de ouvir os velhos perseguidores, foca naquilo que Deus te chamou para fazer. 15 anos a obra ficou parada, quase 16, por causa da crítica. Dava tudo no caminho desse irmão e falou assim: aí, vai amadurecer e olhar para a cruz, ou vai continuar olhando para os irmãos perseguidores? Pergunta aí, irmão. Vai amadurecer, irmão? Vai amadurecer? Ou vai continuar olhando para as críticas? Dá lugar, mano. Dá lugar. Extravasa mesmo, extravasa. Se o Espírito de Deus sair, então tem liberdade. Deixa ele fazer. Se alegra do Espírito. Olha para a cara desse mundo, ó. Vem cá, filha. Vem aquela filha dele. Não dá um sorriso. Pergunta para o meu irmão: está aí o Espírito Santo do caboclo? E depois, se tem Espírito Santo, tem que ter alegria. Se tem caboclo, fica com cara feia. Cadê? Deixa eu ver. Ah, o caboclo saiu lá. Como disse serve a Deus, é crer e é com a cara de oprimido, de sofredor. Eu posso estar arrebentado, você vai perceber assim, ó, sorrindo de 15 para 3. O diabo fica batendo cabeça, porque ele se levanta e você está dando glória. Ele te persegue e você está dando glória. É uma pedra que você está adorando. É tanta coisa que fala de você que você está dando. Diga para alguém: o seu Deus está levantando a gema aqui hoje. Diga: Deus está levantando uma gema aqui hoje. Diga: é hora de voltar a obra. Fala para alguém: eu sou a gema. Diga: eu sou a gema de Deus. Diga: é hora de voltar a obra. Voltar a obra. Voltar a obra. Diga para ele assim: ó, é hora de subir ao monte
Quem viu essa casa na sua primeira glória? Agora nós estamos vendo um barraco de tábua, uma cabana velha, de madeira. Aí o senhor falou: não tem o brilho do ouro, mas tem o brilho da glória. Não tem o peso do ouro, mas tem o peso da glória. Não tem o valor do ouro, mas tem o valor da glória. Tanto é que Davi, você vai ouvir dizendo: tira de mim o trono, tira de mim a coroa, tira de mim o cetro, tira de mim tudo, mas não retire de mim o teu espírito. Aí o Senhor diz assim, usando Ageu: quem viu essa casa na sua primeira glória é nada diante daquela. Mas assim diz o Senhor: minha é a prata, meu é o ouro. Qualquer coisa, se eu quisesse que fosse de ouro e prata, seria. E quando era uma casa de ouro, de tempo em tempo eu descia lá, mas agora é casa de madeira. Minha é a prata, meu é o ouro. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e eu estarei nela todos os dias. Diga para esse irmão: ei, meu barraquinho de ar, ei, barraquinho de tábua, ei, da pedra velha. Deus está dizendo: pode não ter beleza, pode não ter aparência, mas tem presença, mas tem presença, mas tem presença, mas tem. Cadê que me presença? Que o ministério dela é um ministério que ninguém vê, mas eu uso. Ninguém vê, mas é canal. Ninguém vê, ela não tem evidência. Assim diz o Senhor. Não. Mas é lá no orgulho que Deus está usando ela profundamente. Ela de tempo em tempo pega, chega no meio das mulheres da corte real e diz assim: ó, Deus mandou dizer assim: mulher conserta ali, mulher conserta aqui. Irmão, olha que coisa tremenda. Quando o rei Josias, ele chama Ilquias, Aicão, filho de Zafã, a Abidom, filho de Mica, a Zafã, o escrivão, e a Asaías, o ministro do rei, dizendo: ó, você vai agora, busca, vai lá no baixo Jerusalém, sim, lá na baixa Jerusalém, você vai não na parte de cima, não, é na parte de baixo, você vai descer lá, e você vai consultar a Deus. Por quê? Porque eu li a palavra, a maldição está vindo, mas eu preciso de um profeta, eu preciso de alguém que Deus possa usar para fazer entender o que vai acontecer dentro daquilo que está escrito. Eu disse que nós vamos consultar, vocês vão
luta. Quem a profetiza luta. Nós não temos Jeremias, grande profeta. Nós não temos Sofonias, grande profeta. Diz sim, mas Deus mandou ir atrás do pequeno. Deus mandou ir atrás do anônimo. Deus mandou ir atrás daquele que não é. Não desprezando os que são. Não desprezando aqueles que são grandes e que possam de Deus. Mas Deus está dizendo, eu vou lá, vou lá no lugar, mas não é tão simples, porque ela casou com um homem que estava numa posição elevada financeiramente, mas era um lugar que aparentemente não tinha ninguém que Deus poderia usar. Deus está dizendo, eu vou lá embaixo, diga para alguém, Deus vai descer, Deus vai descer, aonde tem alguém descendo. Deus vai, aonde é que Deus vai descer, irmão? Deus vai descer no teu quarto, quando você estiver orando. Deus vai descer com você no lugar da oração, no lugar da humilhação. Deus vai descer. Deus, diga para mim, Deus está descendo ao teu encontro. Deus está descendo ao teu encontro. Vai lá. Vai consultar a Deus pelo que resta de Israel e Judá, sobre a palavra desse livro. Eu quero saber o que está dizendo essa palavra, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor. Essa geração não gosta da palavra. A igreja pode até ter nome, mas é 15 minutos, 30 minutos no máximo. A palavra é a chupetinha na boca do povo. Parece só a igreja para tirar dízimo e oferta, e o povo passando fome espiritual. E o povo assim, sim, fome e sede não me providenciaram a da palavra. Vai lá, desce lá, procura alguém que venha trazer a resposta, porque Deus derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo que está nesse livro. Olha para cá. Eu não tenho que estar no lugar que permite eu ser e eu usar e eu fazer o que eu quero. Alguém pergunta às vezes para alguém: a igreja que você congrega pode usar isso, pode usar aquilo, pode fazer aquilo, e aquilo pode? Pode. Você não tem que perguntar assim, você tem que perguntar a Bíblia. A Bíblia está dizendo que pode? A Bíblia está dizendo que permite? O que a Bíblia está dizendo? Não é o que lá pode, o que não pode, é o que a Bíblia está dizendo. Pegou não? Vou desenhar. É melhor fazer cara que está entendendo, senão eu vou pegar pesado. Precisamos entender o que está escrito nesse livro. Nunca se teve uma igreja tão ignorante no que diz respeito à palavra como nos dias de hoje. Qualquer palavra lá na boca de alguém é vaso, é profeta. Olha que mistério, olha como Deus usa, irmão, deixa de ser menino. Tudo começa com oração e é conduzido pela palavra. Vou falar de novo: oração e palavra. Oração e palavra. Aí Antioquias e os enviados do rei, eles vão até a profetisa Uta. Uta foi uma profetisa contemporânea de Jeremias, mulher de Salum, filho de Tikvá, e habitante da segunda parte de Jerusalém, ou do segundo distrito. Essa profetisa foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido, discreto, em um tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado do caminho do Senhor. Enquanto os reis e os profetas estavam se desviando, Uta continuava firme no caráter, continuava firme na postura. Se você pega pesado, o povo vai embora. Eu vou continuar pregando o que Deus está mandando. O rei, olha, o rei não está mais aceitando isso, o problema do rei. Eu vou entregar o que o rei não está mandando entregar.
Ele pega os ossos dos sacerdotes e dos profetas que haviam morrido na corrupção, tira do sepulcro e queima tudo. Quando ele queima, irmão, vê que eu vejo o inferno batendo em retirada. Vou usar essa expressão inferno, tá? O inferno batendo em retirada, os demônios saindo da frente. Aí eu olhando para o que pressa é essa? Aí alguém fala assim, ó, tem alguém purificando o lugar. Tem alguém santificando o lugar. Tem alguém limpando o lugar. E se tem alguém limpando, tem alguém santificando, então o dono da casa vai voltar. O dono da casa vai voltar. Aquele que é, o que há de vir, ele vai voltar. Não é para buscar a igreja, não. É para promover um dos maiores avivamentos já acontecido na história. Irmão, Deus está preparando essa geração para um dos maiores avivamentos. Por quê? Porque daqui a pouco a trombeta vai soar. E se o crente não tiver óleo, não vai subir. Porque o óleo é o combustível. O Espírito Santo é o combustível que vai vencer a gravidade e fazer você romper o céu dos céus e entrar nas funções celestiais. Imagine alguém perguntando por que não está vivo o sepulcro do sacerdote. Ele disse para queimar os ossos. Se é para desfazer, então vamos desfazer tudo. Se é para limpar, então vamos limpar completamente. Porque quando o dono da casa chegar, ele vai mudar tudo. Diga para mim assim, ó, daqui a 22 dias, Deus vai mudar tudo lá dentro. Vou falar de novo, vou descer agora. 22 dias, Deus vai mudar. Satanás vai entender que ali tem um profeta, ali tem uma profetinha que não se corrompeu, que não se dobrou, que não se desviou, mas você se manteve firme. Ela exerceu as suas atividades proféticas em um tempo em que esse ofício era predominantemente confiado a homens. Sabe? Quando alguém olhar para você, irmãozinho, e falar assim, mas esse negócio aí é para homem. Então o ministério aqui, de fato, eram os homens que predominavam, era o ministério de homens. Mas quando Deus quer, Ele não usa a mulher. Na minha casa, minha Maria é sacerdote. Ele perdeu o cinto, está frouxo. Deus não usa a mulher. Pegou pesado, não foi? Vou me ficar tanto agora, mas eu não peguei. É assim mesmo. Está cheio de cabra calça frouxa. Oh, glória. Geralmente nós falamos aperta o cinto porque vamos decolar. Agora eu vou dizer aperta o cinto porque vamos marchar. E se marchar de calça frouxa vai cair. Vai ficar assim, vai ficar despido. Pegou não? Esse pastor é doido, não viu nada ainda. Outra, ela testemunhou a ascensão do reinado de Ezequias, a decadência de Judá, nos tempos de Manassés e de Amon, como está em 2 Crônicas 33, 11 a 25. Ela entrou em cena no momento dramático da história do reinado de Judá, do ano 639 a 609 a.C. Diga para mim assim, ó, agora que estou com medo de dar cara para bater, Deus vai levantar você. Que tem coragem, que não tem medo de cara feia, que não tem medo de biquinho.
boca de alguém que improvavelmente seria consultado. Não, eu não vou lá na corte real. Não, eu não vou lá no alto de Jerusalém buscar os profetas que estão na vitrine. Eu vou em busca daqueles que não tem nome, mas tem caráter, não tem nome, mas tem santidade, não tem nome, mas tem comunhão, não tem nome, mas tem vida com Deus. Não tem nome, não é famosa, ela não tem aquele conhecimento no meio dos cristãos, como nós conhecemos a história de Débora, a história de Miriam e outras mulheres citadas na Bíblia. Uta teve uma importante participação, e essa participação era algo determinante na ocasião, durante o reinado de Josias. Ela era esposa de Salom. Sabe o que eu acho lindo? Que quando alguém vai apresentar Débora, diz assim, ó, Débora, mulher de Lapidote. Uma mulher que tem o seu ministério, mas entende que ela é a mulher e que ela tem um marido que está sobre ela. Pegou não? Ela respeita a autoridade que Deus deu para o marido. Ela é profetisa. Aí nós vamos ouvir Uda, esposa de Salom. Ah, pastor, mas o nome Salom vai aparecer porque ele é um nome ilustre. Não só por isso. Porque ela poderia, como muita gente hoje você vê por aí, todo mundo conhece ele, conhece ela. Pergunta qual é o nome da sua esposa. Qual é o nome do seu esposo? Ninguém sabe. Ah, não, porque não quer expor família. Não é isso não, filho. Não. É porque acha que o ministério é dele só. O ministério é dela só. Sabe para nascer alguém que vai conseguir caminhar sozinho? Veja Jesus como é que caminhou sozinho. Nós vamos ver na Bíblia mulheres que serviam a ele com as suas fazendas. Você vai ver discípulos que caminhavam com ele. Você vai ver Paulo, que ele vai dar aconselhamento para que os homens, seria bom que não casasse, ficasse com ele, mesmo no celibatário. Mas ele não andava sozinho, tinha uma equipe que caminhava com ele. E quando ele se apresentava, ele não se colocava só ele fazia questão de dizer: está comigo Lucas, está comigo Tíquico, está comigo Tito, meu cooperador, está comigo Timóteo, está comigo Silvano, que é o mesmo Silas, está comigo. Ele fazia questão de falar assim: ó, eu estou fazendo uma grande obra, mas não estou sozinho, tem uma equipe comigo. Tem gente que Deus está levantando para marchar comigo, ó. Salom, homem ilustre e de família nobre. Existem algumas conjecturas que ele era responsável, e a Bíblia também fala sobre isso, sobre guardar as roupas ou do templo, a manutenção das vestes de sacerdotes ou da corte de Josias. Então ele era um alfaiate de alta costura. A sua família foi escolhida pelo Senhor para cuidar das roupas dos sacerdotes, para cuidar das indumentárias da casa do Senhor, vamos lá na cortina. Então, ele era alguém que tinha uma posição nobre. Era ele que fazia as roupas daqueles que faziam parte da corte do rei Josias. Então eu posso imaginar, enquanto ele não está na Bíblia, deixa eu viajar, enquanto ele está lá medindo a roupa do rei, ele está comentando assim: ó, eu tenho uma mulher, aquela mulher fora do sério. Pensa na mulher de oração, rei. Pensa na mulher de jejum. Pensa na mulher submissa. Pensa na mulher comprometida com o rei. E tem mais, viu? Quando o tempo decide usar a boca dela, sai da frente, porque tudo que ela fala, Deus, ó, assim embaixo. Pegou não?
você está perdendo tempo dentro de uma cidade interiorana, no estado, Bahia, na região Nordeste. Vem para cá, vem para lá. O público é maior. Eu disse, eu estou lá porque ninguém quer falar. Ele disse, entendi. Se você convida outros, eles vão, porque a oferta é boa. Mas eu não me vendo, eu não me dobro. Não, para com isso, vai, mas você está falando. Outro dia alguém me viu pregando, alguém veio de fora e foi conhecer a congregação e falou assim: você está perdendo tempo com esse número tão pequeno de pessoas. Eu disse, a maior pregação da mensagem de Jesus, as maiores, foram ministradas para um indivíduo. Ele disse que fala. Eu perguntei, você lembra do dia que ele teve que passar por Samaria? Lembra? Está lá em João, lembra não? Que ele pregou para uma samaritana? Lembra não? Que ele entrou na cidade dela dizendo, olha, eu encontrei um homem que é profeta, olha, é o próprio Deus. E aqui a cidade foi salva. Lembra de João capítulo 3, você lembra? Nicodemos foi com ele de noite e a maior pregação está ali em João capítulo 3, 16. O que ele diz? Só a irmã que sabe, vamos lá. É um texto lá da Bíblia. João 3, 16. Sangue de Jesus tem que poder. Abre a Bíblia, vai, abre a Bíblia. Nome de Jesus, abre. Sobe não, abre. Eu já conheço, abre. Vamos lá. Diz o que aí? 1, 2, 3. Pegou ou não? Então, irmão, se Jesus pegou para um e fez o que fez, amanhã pegou para 3, para 4, para 5. Vou continuar pregando, irmão. Como se estivesse pregando para uma grande multidão. Porque você é importante para Deus. Porque a palavra de Deus tem que ter acesso a todos. E com excelência. Pegou ou não? Com excelência. Entre os judeus há uma tradição de que Uda profetiza entre as mulheres, as senhoras da corte, mesmo não tendo referência na Bíblia alguma alusão, mas viram alguns textos de alguns rabinos antigos, diz que esta mulher, ela entre as mulheres nobres, sabe? Vamos no salão arrumar o cabelo? Vamos falar mal dos outros? Vamos falar mal daqueles lá? Vamos lá? Não. Aí quando chegava lá, estava aquelas mulheres tudo da corte, tudo junto ali, ela começava a profetizar. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você que trabalha no comércio, quando a gente chegava para falar mal dos outros, falava assim, não, aqui é só assim diz o Senhor. Não, assim diz o Senhor. Aqui assim diz o Senhor. O que está certo é que Uda foi contemporânea de Jeremias e Sofonias. Alguns intérpretes sugerem a possibilidade do marido de Uda, Salum,
que nós precisamos dentro da palavra. Está ouvindo, irmão? Não. Eu vou encerrar agora, só tu vai pegar o mistério. Eu quero uma resposta dentro da palavra. Eu quero que Deus venha falar acerca da palavra. A situação que eu preciso entender é sobre a palavra. Josias decidiu consultar uma profetisa, pois sabia que a nação merecia ser acometida por maldição divina. Porém, ele não sabia exatamente como essa maldição se aplicaria naquela situação específica. Olha o que Josias está dizendo: eu fiz uma reforma, eu fiz um conserto, eu arrumei a casa, mas o povo não se importa com a verdade da palavra. Então eu não quero saber o que vai acontecer com o povo. O que eu sei é que o juízo de Deus vai descer, mas eu quero saber como é que eu vou ficar. Pegou não? Porque você precisa fazer a sua parte. Diga para alguém: você precisa fazer a sua parte. Hoje é assim: ela faz, também vou fazer, ela veste, também vou vestir, ele entra, também vou andar, ela faz. Para com isso! Você não foi chamado para imitar ninguém, você quer imitar alguém, imita o Senhor. Pastor, mas Paulo falou para imitar ele, eu imito Paulo, continua imitando Jesus. Cada um tem a sua preferência. Mas Paulo falou que ele era imitador de Cristo, e ele falou para aqueles que estavam ouvindo ele, eu agora preciso imitar a Cristo. Para quê? Para que alguém que me vê possa me imitar, porque eu estou imitando ele. Pegou não? Vai devagar hoje, irmão. Prepara ali, Márcia, para louvar o Senhor. Para que pudesse entender a perfeita situação, ele precisava de um oráculo profético. O que seria um oráculo? Alguém que fala com Deus e Deus que fala com alguém. Pegou não? Eu quero alguém que seja oráculo profético de Deus. Eu não quero ouvir história da Bíblia. Desculpa os coaches. Eu não quero ouvir coach. Eu não quero ouvir palestras. Eu quero ouvir as Escrituras. Eu não quero ouvir o que diz os extras bíblicos. Eu quero o que diz a Bíblia. Eu não quero o que diz o historiador A, B, C, D. Isso é para meu estudo, para meu conhecimento. Mas eu não quero saber o que ele diz. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Pegou não, irmão? Está difícil, hein? Eu preciso saber o que Deus está dizendo. Nesse contexto, o que é que vai ser consultada é Uda. Perceba que, como Débora, Uda foi procurada por aqueles homens na ocasião enviada por Josias. Olha para cá. Profetiza de Deus, anda por ele batendo perna. Não, ela tem uma igreja, ela tem um pastor, ela tem uma colega em um lugar. Sim. E quando ela vai debaixo da bênção. Ela não anda se oferecendo, pedindo uma oportunidade, pedindo agenda. Veja, com Débora, a Bíblia diz que Baraque ouve uma mensagem de Deus através de Débora. Alguém manda a mensagem e fala: olha, Débora, mulher de Lapidote, aquela juíza que é profetiza, que fica lá debaixo daquela palmeira de Débora, ela disse para você ficar tranquilo aí contra o inimigo, porque Deus vai ser contigo. Ele diz: eu até vou, porque eu sei que ela é mulher de Deus, mas só vou se ela for também. Veja que alguém foi até Débora. Não foi Débora que se ofereceu: pode me levar que eu sou do manto, eu sou do remanto, chega lá, eu vou dar toda a terra. Não. Alguém foi até ela. Veja que Uda está no seu campo, está no seu lugar. O rei mandou ir buscar ela, mandou ir até ela, mandou consultar ela. Diga para alguém assim: ó, querendo o homem ou não, o rei já mandou, é você que ele vai usar hoje. Não, fala, o rei já mandou, é você que ele vai usar hoje. Eu não estou falando que é hoje que Deus vai usar você, não. Eu estou falando que o Espírito de Deus vai usar você. O rei dos reis lá no trono falou: vai lá, pega ela hoje. Irmão, não se incomoda não.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Não foi outro Deus, ela foi bem sucinta. Deus de Israel. Não é qualquer Deus, é o verdadeiro Deus. Diz ao homem que vos enviou a mim. Leva o recado para aquele que está em oração. A mensagem é para aquele que não aceitou a situação como estava. A resposta é para aquele que desceu na presença de Deus dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua resposta. O que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Eu devo proceder? A minha parte eu fiz. Eu trouxe a reforma. Eu tirei os altares de demônios que eu pensava que era santo. Mas eu encontrei um livro que fala coisas terríveis, porque eu tomei atitude, o povo me acompanhou porque eu sou rei, mas o coração do povo pode estar desviado e o juízo vai vir. Ela disse: você vai dizer para o homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, este trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque deixaram o seu Deus, queimaram incenso a deuses estranhos, adoraram a outros deuses, provocaram a ira do Senhor. O juízo de Deus virá sobre eles. A Bíblia diz que aquele que acrescentar um J ou um tio, uma vírgula ou um ponto, aquele que colocar ou que tirar, as pragas do livro, principalmente do Apocalipse, recairá sobre ele. E nós vimos as pessoas tirando coisas e colocando coisas e dizendo que está na Bíblia. E pasmem que essa geração é a geração filhote de passarinho, que fica no ninho de boca aberta, esperando a mãe regurgitar, vomitar na boca deles o que ela tem para vomitar. Essa geração não é a geração de crente Bereia, que vai consultar a Bíblia para ver se está falando desse jeito mesmo. E Deus está dizendo: é hora de voltarmos para as Escrituras. Vou falar novamente porque somos cheios dos papos de Deus. Está na hora de voltarmos para as Escrituras, para as Escrituras bíblicas. Está na hora de voltarmos para o Evangelho bíblico. Ah, mas existe outro Evangelho que não é bíblico? Existe. Tem um chamado segundo Allan Kardec, que não é bíblico. E os que estão inventando por aí agora para aceitar tudo, pode tudo, permite tudo, sabe, não tem problema. Evangelho que não é bíblico, estão inventando um Cristo que não é o Cristo dos evangelhos bíblicos. Então está na hora da igreja voltar para o Evangelho bíblico. Para quê? Para conhecer o Cristo do Evangelho bíblico, ou dos evangelhos. Pegou não? Ei, Jesus não é aquele Deus que você guarda na caixinha, não, filha. Não é aquele que você corre em qualquer lugar que você quer, não. É diferente. É Ele quem conduz a tua vida. Antigamente você conduzia o Deus que você servia, você tirava o pó dele, você limpava ele, mas não tem problema. Mas agora é diferente. Você serve a um Deus que é Ele que tira o pó, Ele que limpa você, Ele que restaura você, Ele que limpa, transforma, Ele que regenera, Ele que purifica, Ele que santifica, Ele que vivifica você. Aí olha a resposta. O Deus diz assim: você vai dizer para ele, porque ele se humilhou, porque ele chorou, porque ele rasgou as suas vestes, Deus o mesmo. Ele vai ser sepultado com seus pais em paz. Aí você pode falar: pastor, o senhor disse que Deus vai matar. Não. O senhor está dizendo assim: enquanto ele estiver vivo, esse mal não vai atingir a nação. Diga para alguém só: enquanto tiver alguém de pé na tua casa, não diz para alguém, não. Vai na frente de você, atrás de você. Olha, eu vou ficar aqui, eu vou se tratar no chão lá. Diga para essa pessoa: vai, olha aí, assim, ó. Enquanto tiver você na tua casa de pé, na presença de Deus, diga: o diabo não vai bagunçar. O diabo não vai bagunçar. Diga: o diabo não vai bagunçar. Diga: Deus está entrando lá agora. Deus está entrando
Era uma honra para o rei ouvir isso. Você vai dormir juntamente com seus pais. Deus está dizendo assim, ó, você não vai ser destruído por nação nenhuma, não vai ser levado exilado para lugar nenhum, você vai morrer em paz, vai ser sepultado com seus pais. Aí depois que você partir, aí vem a minha praga, vem o juízo, vem a minha justiça sobre esse povo. Não, é a última vez que eu vou mexer com vocês. Se você não falar, eu vou olhar aqui. Diga para alguém assim, ó, se não for você lá, a casa cai. Diga, a casa está de pé ainda, porque tem alguém de Deus lá
Olhos fechados, todos. Feche os olhos. Por favor. Por favor. Josias mandou a resposta dizendo. Ele mandou a pergunta dizendo assim. Olha você já falou, eles merecem que essa praga venha sobre eles. Mas eu quero saber qual é o oráculo profético que Deus tem sobre essa palavra que eu li. Eu quero saber o que Deus vai fazer comigo. O que Deus vai fazer contigo hoje, irmão. Feche os olhos, por favor. É esconder você no esconderijo dele. É blindar você, é proteger você. É guardar você nos laços. Deus está dizendo, enquanto você estiver de pé, no sentido espiritual, Satanás não vai poder prevalecer. Irmãos, está sendo liberado nesta noite uma unção muito forte. Não estou falando isso para preparar o devocional, não. Deus falou comigo que está enviando hoje uma porção diferente sobre todos que adentrarem por essas portas. Se tiver um porteiro lá fora, manda o porteiro entrar. Se tiver porteiro lá fora, manda o porteiro entrar. Porque ele só falou que o mistério é para quem está aqui dentro. Mão levantada, por favor, olhos fechados. Não adianta olhar para mim, não funciona não. Diga assim comigo, Deus, esta noite, como Josias, eu vim buscar o oráculo profético. Eu vim buscar a revelação da tua palavra. E a resposta que eu vou levar para casa hoje é que o Senhor conta comigo. O Senhor me chamou. Não tem sido fácil. Continuar na caminhada. A batalha está travada. Mas eu recebo a palavra. O que o Senhor tem comigo, ninguém vai impedir. Hoje, o Senhor desceu ao teu encontro, como o Senhor enviou o mensageiro do rei até a casa de Uda.
deserto, perante